Hoje vamos refletir sobre um tema profundo, a evolução da consciência e o papel da matéria nesse processo. A escritora Alice Bailey, em A Consciência do Átomo, nos convida a pensar sobre como o espírito se envolve na forma física, aprende através dela e, no devido tempo, se liberta. Esse movimento é descrito como involução, evolução e a lei de atração e repulsão, forças que coordenam a relação entre espírito e matéria. Mas esse caminho não começa no ser humano. Muito antes, a consciência já se envolvia na matéria, assumindo formas mais simples, desde os átomos, passando pelos reinos mineral, vegetal e animal, cada vez se revestindo de veículos mais complexos, para ampliar sua experiência e expandir sua consciência. O reino humano é apenas uma etapa dentro desse processo maior. Do livro A Consciência do Átomo, Alice Bailey, página 21. Não é possível aplicar o método pelo qual se constroem as formas nem me expandir sobre o processo evolutivo por meio do qual os átomos se combinam em formas, e as próprias formas são reunidas naquela unidade maior que chamamos de reino na natureza. Este método poderia ser brevemente resumido em 3 termos: involução, ou envolvimento da vida subjetiva na matéria, o método pelo qual a entidade habitante toma para si seu veículo de expressão, ou evolução, ou a utilização da forma pela vida subjetiva, seu aperfeiçoamento gradual e a libertação final da vida aprisionada, e a lei de atração e repulsão pela qual a matéria e o espírito se coordenam, pela qual a vida central ganha experiência, expande sua consciência e, através do emprego daquela forma particular, atinge o autoconhecimento e o autocontrole. Tudo evolui segundo esta lei básica. Em toda forma temos uma vida central, ou ideia, se manifestando, envolvendo-se mais e mais na substância, revestindo-se de uma forma adequada às suas necessidades e exigências, utilizando aquela forma como um meio de expressão, e então, no devido tempo, libertando-se da forma utilizada a fim de adquirir outra mais adequada à sua necessidade. Assim, o espírito ou vida progride por meio de cada grau ou forma, até que o caminho de volta tenha sido percorrido e o ponto de origem alcançado. Este é o sentido da evolução e aqui está o segredo da encarnação cósmica. Finalmente, o espírito se livra da forma e alcança a libertação além da qualidade física desenvolvida e das expansões graduais de consciência. Conclusão. Esse ensinamento nos mostra que a evolução não é apenas biológica ou física, mas sobretudo espiritual. Cada ser humano percorre um caminho único, o espírito se reveste de formas, aprende com elas, expande sua consciência e, ao final, retorna ao estado puro, enriquecido pelas experiências vividas na matéria. Ao mesmo tempo, a humanidade como um todo também evolui. O reino humano é apenas uma etapa dentro de uma escala maior. Coletivamente, damos saltos de consciência que nos aproximam de uma nova condição, como se fosse uma espécie espiritual além da forma física. Assim,
Podemos pensar na evolução como um movimento duplo, individual e coletivo. Cada pessoa que desperta contribui para o despertar da humanidade, e cada avanço coletivo abre espaço para que os indivíduos possam ir mais longe. No fim, a libertação não é apenas deixar a forma física para trás, mas compreender que toda experiência na matéria, desde os átomos até o ser humano, foi necessária para que a consciência se tornasse plena. Esse é o verdadeiro sentido da evolução, o retorno ao espírito, agora enriquecido e expandido.